História da Venezuela. A história da Venezuela é rica e complexa, marcada por períodos de conquista, independência, prosperidade e crise. Aqui está um resumo dos principais eventos e fases da história venezuelana. Período pré-colombiano. Povos indígenas. Antes da chegada dos europeus, a região da Venezuela era habitada por diversas tribos indígenas, incluindo os caribes e os aravaques. Eles viviam principalmente da agricultura, pesca e caça. Conquista e colonização espanhola. Descobrimento e colonização. Cristóvão Colombo foi o primeiro europeu a explorar a costa venezuelana em 1498. Os espanhóis começaram a colonizar a região no início do século XVI, fundando a cidade de Cumaná em 1521, considerada a primeira cidade europeia no continente sul-americano. Exploração e economia. A economia colonial venezuelana era baseada na agricultura, especialmente na produção de cacau, açúcar e café. Os espanhóis também exploraram ouro e outros minerais. Independência. Movimento independentista, inspirados pelas ideias da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Movimentos independentistas começaram a surgir no início do século XIX. Simón Bolívar, conhecido como El Libertador, liderou a luta pela independência. Independência. Após várias batalhas e campanhas, a Venezuela declarou sua independência da Espanha em 5 de julho de 1811, mas só foi reconhecida oficialmente em 1821 após a vitória na Batalha de Carabobo. Século XIX e início do século XX. Período pós-independência. Após a independência, a Venezuela enfrentou instabilidade política, com frequentes conflitos entre caudilhos, líderes militares regionais, e lutas pelo poder. Era do petróleo. No início do século XX, a descoberta de vastas reservas de petróleo transformou a economia venezuelana. O país se tornou um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, o que trouxe um período de relativa prosperidade. Segunda metade do século XX. Democratização e desenvolvimento. Em 1958, após a queda da ditadura de Marcos Pérez Jiménez, a Venezuela adotou um sistema democrático. O país experimentou crescimento econômico e desenvolvimento social durante as décadas de 1960 e 1970, impulsionado pelas receitas do petróleo. Crise econômica e política. Nos anos 1980 e 1990, a Venezuela enfrentou crises econômicas devido à queda dos preços do petróleo, corrupção e má gestão econômica. Isso levou à instabilidade política, incluindo tentativas de golpe e protestos populares. Era Chávez e Maduro. Hugo Chávez. Em 1999, Hugo Chávez foi eleito presidente, prometendo uma revolução bolivariana e implementando políticas socialistas. Sob Chávez, a Venezuela adotou uma nova constituição e programas sociais financiados pelas receitas do petróleo. Nicolás Maduro. Após a morte de Chávez em 2013, Nicolás Maduro assumiu a presidência. O governo de Maduro enfrentou graves crises econômicas com hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, e aumento da pobreza. Houve também uma crescente repressão política e protestos massivos contra o governo. Crise humanitária. A crise econômica e política resultou em uma crise humanitária, com milhões de venezuelanos emigrando para países vizinhos em busca de melhores condições de vida. Situação atual. Desafios contínuos. A Venezuela continua a enfrentar desafios significativos, incluindo a crise econômica, tensões políticas e questões de direitos humanos. As negociações e esforços internacionais para resolver a crise têm sido constantes, mas uma solução abrangente ainda não foi alcançada. A história da Venezuela é marcada por contrastes entre períodos de prosperidade e crise, e o país continua a ser um exemplo complexo de como recursos naturais, políticas econômicas e dinâmicas políticas internas e externas podem influenciar profundamente o destino de uma nação.